Pessoal, está tendo aí, né, uma preocupação geral com relação a aquele senhor, né, que infelizmente foi vítima fatal de um ataque de onça pintada. E muitos têm falado, né, a respeito das onças, né, de que a onça não é um predador, né, de possível, assim, perigo para o homem, né, visto que o ser humano não faz parte da sua lista de presas naturais. E o pessoal, né, tem estranhado muitas das vezes, né, a reação da população com relação à onça, né? Esse, né, alvoroço que houve, né, recentemente aí, em questão, né, desse ataque de onça. Mas o que, na verdade, todo mundo está esquecendo de falar são de coisas básicas, né? De conceitos básicos aí que a gente tem que levar em conta. Um ataque de uma onça, ele realmente ele é muito difícil de acontecer desde que você não esteja dentro do habitat dela, tá? Ou dentro do território dela constantemente. Então, se você for fazer uma amostra, né, de ataques aí aleatórios, realmente, onde a pessoa, ela foi, né, caminhar, né, como teve diversos ataques aí, né, o cara foi procurar o bezerro dele lá, o cavalo dele que tinha sumido, foi atacado por uma onça, né? Aquela menina também na beira do rio que foi atacada duas vezes, né? A primeira vez a onça só arranhou o pé dela, a mãe dela bateu na onça, a onça saiu. E na segunda vez, né, ela foi atacada, e fez um estrago realmente na menina, né? Graças a Deus a menina não morreu, né? Eu vi as fotos lá do artigo, tá bem, né, pesado, tudo, né? Para mim não é, porque eu já trabalhei, né, com dentro do ML, né? Então, para mim, né, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, é uma coisa comum, né? Eu não fico chocado com esse tipo de coisa. Mas muitas pessoas aí que são sensíveis podem ficar chocadas, às vezes, com as cenas, né? Isso a gravidade dos ferimentos que a onça causa, né? Nesse caso dessa menina não foi no Brasil, tá? Mas foi por onça pintada também, tá? Entre outros ataques aí que tiveram, né? Teve um ataque de morte também, num outro artigo também, relataram 3 mortes, tá? Por onça pintada, 2 ataques. Ah, né, o cara foi tentar salvar o cachorro, a onça atacou também, graças a Deus não teve morte, mas teve outro, né, que acharam, bem dizer, o corpo putrefado, né, devido ao ataque da onça, tá? Então, que muitas das vezes as pessoas estão esquecendo de falar, né, inclusive meus colegas biólogos aí, né, que são, né, tem caras aí fenomenais aí dentro dessa área, né, mas é o seguinte, quando a gente lidar, por exemplo, com um bicho peçonhento, com um predador, a gente tem que deixar a população muito bem consciente de que a convivência, né, perto desse animal, ela gera sim perigo, tá? A gente precisa de parar, né, de ficar replicando que o negócio não acontece ou é muito raro. Tá, é muito raro. Mas a hora que acontece com uma pessoa próxima ou com a gente, a coisa muda de história, porque tudo é muito bonito até não acontecer com a gente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a probabilidade, por exemplo, de você ser picado por um escorpião andando no meio do mato, fazendo uma trilha? É muito difícil. Mas se você deixar aquele escorpião dentro da sua casa, sabendo que ele está lá, a probabilidade de você ser picado é muito grande. Tanto faz uma aranha também, por exemplo, uma armadeira, ela está morando dentro da sua casa. A probabilidade de você ser picado por uma aranha-armadeira, ela estando dentro da sua casa, dentro do seu território cotidiano, aumenta muito em relação a uma probabilidade aleatória de você estar andando num lugar que, embora tenha, né, essa espécie, porém você não está no território dela, tá? Agora, no caso de pessoas que ficam em pousadas, que ficam nesses lugares aonde está dentro do território da onça, é fato isso, tá? Não precisa de ser nenhum gênio para você saber que uma hora vai dar ruim, tá? Então, é só uma questão de tempo para as coisas acontecerem, tá? Então, eu acho que nós devemos passar uma informação para a população de que realmente vai falar de onça, vai falar das coisas, fala sim, não, tem ataque sim, a onça é sim perigosa para o ser humano, tá?
E toda vez, da mesma forma que a gente tenta falar, né, que não há um perigo, sempre tentando amenizar essa situação de conflito, mas a gente deve deixar muito claro que sim, tá? É um animal perigoso para você conviver com ele no dia a dia, né? Os índios também falam, né? Existem índios, que inclusive, né, tem até aquele problema do índio até caçar a onça para mostrar um sinal de masculinidade, etc, né? Tem isso dentro da cultura indígena, tá? Só vocês pesquisarem aí que vocês vão ver em artigos científicos, tá? Não estou falando de conhecimento raso, de internet, eu acho, eu imagino, não, coisa embasada, tá? Só procurar que tá tudo embasado. Mas o que que a gente tem que fazer? A gente tem que conscientizar a população de que realmente aquilo é perigoso. Não adianta a gente ficar passando pano, tal, e etc, porque vai acontecer de novo, tá? Entendeu? Por quê? Porque hoje em dia está tendo esse problema, né, de se passar uma informação diluída a respeito dos reais perigos né, desse tipo de convívio. Fato é que nós estamos vendo aí, né, essa desinformação que ocorre, né, com relação a cachorros, né, os pais, mães de pet aí, etc, que a pessoa está humanizando um animal, que embora seja assim um animal, né, que ele goste do contato ser humano, né, que é um animal, né, já milenar aí no convívio do ser humano, ele é dotado de instinto e ele não age por senso moral, né? Você não vê um animal fazendo educação moral e cívica na escola, tá? Porque ele não é regido por esse tipo de, né, de conceito que o ser humano é regido. Então, o animal ele age por instinto, desde que você esteja abaixo dele, tá? Na hierarquia de grupo e etc, você se torna uma possível vítima, caso você confronte esse animal, tá? Então, precisamos realmente de uma informação despolarizada com relação a isso daí, tá? Então, onça é perigoso para o ser humano? Sim, é perigoso. Você vai estar convivendo num ambiente que tem onça pintada todo dia, você pode ser predado? Sim, você pode ser predado. A realidade é essa, entendeu? Então, se você fala a realidade para as pessoas nua e crua, depois, se acontece alguma coisa, não existe essa comoção, né? É igual a pessoa que dirige alcoolizada. Tá toda hora falando, né, que dirigir alcoolizado, né, você tá arriscando a sua vida. Logo, quando uma pessoa acidenta, né, e ela, né, infelizmente acaba perdendo a sua vida ou, né, fazendo com que outra pessoa perca a vida devido ao álcool, ninguém fica com ódio, tá, do álcool e etc, porque sabe que a pessoa realmente está fazendo algo errado, né? Sabe que realmente a pessoa passou do limite, mas ela estava avisado. Agora, quando a pessoa não sabe realmente, tá? Ou não tem uma conscientização sólida sobre aquele perigo, aí sim as pessoas, né, geram um efeito reverso, né? Tem um ditado que fala, quando você adoça demais, dá diabetes, né? Então, quando você fica querendo a todo momento repetir um discurso, não faz parte, e isso amenizando, né, um real, né, conflito que existe entre as duas espécies convivendo no mesmo local, quando acontece algum tipo de acidente, a população logicamente se revolta, porque vai ver, né, vai achar que as pessoas que, né, que estão falando isso, embora seja lógico, com uma boa intenção para preservar a espécie, para não criar um pânico, né, que gere aí a matança de animais, né, uma coisa totalmente desnecessária, mas a gente deixa claro, tá? Pingos nos is aí, tá? Preto no branco. A onça sim é um predador que se ela tiver em contato com o ser humano ali, todo dia no ambiente dela, pode haver um acidente. É uma questão de tempo, né? Então nós precisamos deixar isso muito bem claro, porque quem paga com a vida é o ser humano, né? O ser humano não é dotado de garras, de presa. Se tivesse como é que eu posso dizer? Uma relação justa, né? Dois predadores que pudessem se defender é diferente. Agora o ser humano, tirando a inteligência, ele é um dos seres mais vulneráveis que nós temos aí na natureza, né? E quando você priva ele de uma informação, você acaba causando uma dessensibilização nas pessoas. Por quê? Porque ela acha que um convívio, existe um convívio, vamos dizer assim, tolerável, tá? Dentro do ambiente. Pessoal, não existe isso, tá? Isso é romantismo, isso é fantasia. Tá? A partir do momento que você está dentro do ambiente de um predador e você é feito de carne,
tá? Se você fosse um pé de palmito andando lá no território da onça, beleza, você não teria preocupação, porque a onça não é herbívora, tá? Agora, você sendo dotado de carne e sangue, você é um pedaço de carne ambulante, tá? É igual quando você nunca provou um alimento. Eu lembro até hoje, né? Tem alimentos que você não provou. Então, a partir do momento que você provou, você gostou, já era, tá? Quando você vê, você vai querer comer. A onça é a mesma coisa. É só uma questão de não ter provado. Mas existem alguns trabalhos já que mostram, tá? Para quem é da área aí vai saber do que eu tô falando, né? Por isso que eu estou falando, para informar corretamente a população, falar realmente as coisas como são. Porque depois que, quando a gente informa corretamente, aí se acontece alguma coisa, todo mundo está sabendo dos riscos, né? Agora eu não posso ficar aqui falando, porque ela não ataca, porque não sei o quê, porque é a mesma coisa que falar assim, a probabilidade de cair um raio na sua cabeça é muito rara, não é? Mas se tiver chovendo e você sair na chuva, essa probabilidade aumenta muito se você estiver numa área aberta, se estiver num campo de futebol, não é? Então o que acontece? Tudo é uma questão de você estar exposto ao ambiente propício àquilo acontecer. Aí o que acontece? O funil, tá? O funil diminui bastante, tá? Então a probabilidade de ocorrer você estando convivendo na onça, né? Como, né, o seu Jorge lá que infelizmente, né? Ah, né? Como é que a pessoa vai imaginar, né? Inclusive ele foi avisado, né? Pelo que eu vi lá no vídeo, ah, se eu não me engano, do biólogo Henrique, né? Eu vi ele comentando, e parece que ele foi avisado, né? Não sei se foi cunhado, genro, e às vezes você é avisado por uma pessoa leiga, por uma pessoa que não é da área técnica, porque é uma questão de bom senso, tá? A gente não precisa de ter uma faculdade, de ser biólogo, de ser nada, para você ter bom senso. O bom senso, o que que é? Eu tô numa área onde tem predação, tá? Por um animal ali que está próximo de mim, eu tomo cuidado, eu saio fora, eu mantenho distância. Eu já tive a oportunidade de estar na Serra do Mar, tá? Num trabalho que eu estava fazendo. Né, eu fui com uma pesquisadora, uma colega de trabalho nossa lá, e nós estávamos, né, gravando anfíbios. E aí ela, né, a gente se dividiu, eu fui para uma área, né, lá da mata, e ela foi para uma outra área. Quando ela pegou uma trilha, tinha uma trilha de queixadas, tá? De queixadas não, de cateto, tá? E aí tinha uma trilha de cateto, quando ela foi, tinha só as pegadas do cateto, né? Quando ela voltou na trilha, tinha uma pegada de onça seguindo exatamente o local que ela fez, o caminho que ela fez, tá? Então, e é uma área que tem, tá? Um registro antigo já de onça pintada, tá? Inclusive na Serra do Japi, né? Aqui em Jundiaí também. Outro dia eu tava lá também fazendo, né, um trabalho e conversei com o dono lá da área, né? Que é um sítio, uma reserva particular. E ele tem um registro de onça pintada há 4 anos atrás lá na Serra do Japi, tá? Então, existem alguns locais que já está ocorrendo, né, algumas onças pintadas aí que não foi ainda contabilizado em registros, tá? E você tem que tomar cuidado, tá? A partir do momento que eu soube que lá tinha onça pintada, eu parei de vir à noite, porque eu ia à noite, né? Eu ia de dia, por exemplo, lá e voltava 10 horas da noite sozinho, no meio do mato, né? No escuro, tá? A partir do momento que ele me avisou, ele falou, Alexandre, toma cuidado, porque a gente teve um avistamento de onça pintada aqui. Inclusive viu a onça, né? Não foi um avistamento por câmera trap, nada. Foi um avistamento real, tá? De onça pintada. Que tava ele mais 3 técnicos, né? Que eles faziam a parte de rodovia lá, ele é engenheiro, acho que de rodovia. E a onça saiu da mata, né? Deu de cara com eles ali. Eles ficaram olhando para ela, atônicos ali, né? Uns 30 segundos. E depois disso ele falou que a onça ficou olhando para eles. Ela deu aquela desviadinha de olhar como ela faz e entrou pro mato, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Eu sou biólogo, mas se eu tô numa área que eu sei que tem onça, tá? Como outra área que eu fui outro dia também, né? Onde eu tenho uma chácara lá, eu fui lá e eu sei que lá tem registro de onça pintada. Agora, eu não vou ficar sozinho lá de noite, eu não vou ficar dando bobeira, por exemplo, tá? Numa área que você sabe que tem esse animal. Por quê? Porque é uma questão de azar. Você está na hora errada, no local errado, tá? E aí vai acontecer essa predação, beleza? Faltou carne, meu amigo?
O primeiro pedaço de carne que tiver andando na frente, o bicho vai testar. É igual o tubarão, o ser humano não faz parte do cardápio do tubarão. Mas se tiver no lugar lá, nadando na praia e etc., ele vai te dar uma mordiscada, tá? E se ele te der uma mordiscada, pode ser fatal, mesmo que você não faça parte da cadeia alimentar dele. Então, a gente não pode ser inconsequente, tem horas, na hora de informar a população, tá? Porque hoje em dia existe realmente uma idolatria com relação aos animais, tá? Então, o ser humano ele é demonizado, ele está sempre errado, né? É igual queda de avião, né? Quando cai o avião, o que acontece? Como o piloto morre, o que eles fazem? Eles vão fazendo averiguação, até que chega qual que foi a causa? Erro do piloto. Lógico, o piloto não pode se defender, com isso você joga a culpa em alguém e abafa o caso. E isso vai acontecendo também, né, com essa questão da onça. Então, tal, pessoa, né, foi avisado, ou a pessoa estava ali, o bicho não ocorre, mas tal. Daqui a pouco o cara está sendo culpado. Daqui a pouco o seu Jorge foi imprudente e tal. E não, tá? Ele convivia ali com o animal e muitas das vezes a pessoa, ela acaba sendo imprudente até por essa informação que é passada, né? Esse excesso de informação de que, a probabilidade de acontecer é muito pouca, a probabilidade de acontecer é muito pouca, a probabilidade de acontecer... E as pessoas, muitas das vezes, ouvindo isso todos os dias, as pessoas acabam perdendo essa noção, tá? De perigo, porque subestima o perigo, né? Numa empresa, eu lembro quando eu já trabalhei técnico eletrônico e manutenção, trabalhei para Petrobras, tudo. Então o que acontecia? Você tinha lá as medidas de segurança. Então o que acontece? Eu já cheguei uma vez, né, a ver um funcionário lá dentro da Petrobras, eu lembro que ele estava subindo num tanque, sem talabarte, tá? Aí eu chamei a atenção dele e falei, escuta, desce aqui, põe o talabarte. Não, que eu tenho experiência, já tenho quantos anos? Eu falei, não, você vai colocar o talabarte. Por quê? Porque é um dia que você não está usando que acontece a coisa errada. Porque você subestima o perigo. Então, a maioria dos acontecimentos, né, das tragédias, muitas das vezes, quando não há probabilidade, é porque a gente subestima o perigo, tá? Então, aquele cara do urso aconteceu a mesma coisa. Tem o dom, né? Conversa com os ursos. Muito lindo o discurso, né? Aquele cara lá nos Estados Unidos. O cara tem o dom, o cara conversa na linguagem dos ursos. E aquela conversa toda, e todo mundo naquela comoção, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Até que o cara foi comido, ele é namorada pelos ursos, tá? Então é isso que está acontecendo hoje em dia. A gente precisa de alertar a população e deixar a população realmente, não é com medo, mas respeitando seriamente os animais, principalmente predadores. Casos como falar que sucuri não preda ser humano, né, como eu vi no comentário lá daquela cobra que tinha predado lá, tentado comer o menino, lá em Minas Gerais, né, não sei se foi Uberlândia, se eu não me engano, na reportagem até comentei na época, o menino foi atacado, puxou o menino para dentro d'água, ficou inclusive a marca dos dentes na perna do garoto, graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas o pessoal aí, né, biólogos aí, estavam falando que foi um equívoco. Foi um equívoco nada, isso acontece. Tem vários casos de crianças que foram mortas por sucuri. O irmão do meu avô, tá, ele matou uma sucuri no Pantanal, isso há mais de 30 anos atrás, acho que mais ainda, tá? Eu lembro que eu era menino. E a sucuri, ele matou a sucuri porque ela estava predando um ser humano. Tinha um bêbado lá, ele tinha ido pescar, e ele estava dentro da barraca dormindo. E o que acontece? Assim que amanheceu, era umas 6 horas da manhã, né? Eu ouvi um grito de socorro, meio baixo, tá? Ouvi um grito lá meio de socorro, um grito baixo. Ele saiu da barraca procurando, na hora que ele olhou, a sucuri estava, né, com o bêbado, tá? Tinha pegado o bêbado lá na beira do rio. E ele foi lá, ele tava com uma arma, ele foi lá e matou a sucuri, né? Deu um tiro na sucuri e matou ela, né? Inclusive essa cobra ficou empalhada num museu, né? Não sei se ainda tá até hoje lá, mas tá empalhada no museu. E é um fato, tá? Contra fato não é argumento, tá? Não adianta, eu vejo uma conversa, tem hora que é conversa para boi dormir, como diz o ditado, né? Contra fatos não tem argumento, não adianta você querer
justificar algo com publicação se o fato já ocorreu. Se o fato ocorreu, virou verdade, acabou. Não existe argumento científico para fatos, tá? Então, se ocorreu, já era, tá? Outro dia eu vi também lá, tinha uma pregação lá daquele pastor Márcio Felizano, ele comentando que ele foi lá pregar na Amazônia, e a mulher, né, ele tinha perdido um filho também, né, e toda vez que ele falava desse filho, ele comenta que ele ficava muito mal, né. E aí ele comentou, né, que uma irmã lá da igreja, ela chamou ele e falou, ó, pastor, o senhor, né, para com isso, tal, porque o senhor tá, né, tipo assim, se vitimizando, mas eu também perdi um filho. E ela falou, né, que o filho dela nadava igual peixe, era um molequinho, então estava acostumado, porque ela mora naquelas casas de palafitas, né. E ele comenta, né, que ela falou que um certo dia o menino estava na beira do rio e ela viu ele andando meio durinho, né, e indo para a beira do rio. Aí ela olhou aquilo e ficou olhando. Quando ela bateu o olho no rio, ela viu um brilho, né? Ali da cobra, né? Aquela cabeça da cobra quando sai, pega aquele sol, né? E ela gritou para a criança, foi correr, mas não deu tempo, tá? A cobra, né? Deu bote no filho dela e puxou pro fundo, igual a sucuri faz, né? Ela bate, enrola e puxa pro fundo, tá? E ela perdeu o filho dela dessa forma, ela falou, não consegui enterrar meu filho, tá? Então, para quem convive no ambiente rural, nesse ambiente onde tem realmente esses animais, é claro que a pessoa vai ter uma aversão maior. Por quê? Porque é o risco da vida dela que está correndo. Não é da gente que está sentado aqui, eu estou sentado fazendo vídeo lá no escritório, né? Estou fazendo vídeo na minha casa, estou fazendo vídeo no hotel, estou fazendo vídeo no lugar. Eu não estou exposto a esse perigo. Não é os nossos filhos que estão expostos, mas são os filhos dessas pessoas que vivem nesses locais que estão expostos a morrer, né? Então, a gente deve sim causar um certo medo, o bom medo, porque o medo bom é o medo do respeito. Quando você começa a relativizar o perigo, você acaba instigando as pessoas mais incautas ou mais curiosas a muitas das vezes passar aquela linha tênue, né? De você se aproximar muito, ou se você perceber que tem um predador ali naquele local, você não pode mais andar de qualquer forma, tá? Você sabe que tem lá, por exemplo, uma serpente peçonhenta no seu quintal. Você vai andar de qualquer jeito na sua casa, vai ficar andando descalço lá no seu quintal, até você não poder retirar essa serpente de lá? Se você sabe que entrou um escorpião na sua casa, tem um escorpião lá embaixo da cama, um escorpião atrás do guarda-roupa, você vai dormir tranquilo, tem um escorpião aqui, a probabilidade de eu ser atacado por um escorpião é muito baixa, você vai dormir desse... Não, não vai. Então, o que está faltando é a gente falar de verdade qual é a realidade, tá? Parar de passar pano, pessoal, tá muito passação de pano, tá? Tá adocicado demais o discurso, tá? Então, onça e humano vai dar problema, tá? Uma hora ou outra vai dar problema. Não dá hoje, mas vai dar amanhã. Então, precisa sim de tomar cuidado, tá? Precisa sim de dar uma consciência na população que realmente é perigoso isso. É perigoso ficar alimentando onça. É perigoso trazer a onça para perto do convívio, né? Porque é muito fácil, eu vejo pessoas aí criticando na internet. Porque o cara matou a onça porque estava comendo o cachorro dele. Mas o cachorro é só o começo. Porque primeiro ela pode predar o cachorro, depois ela pode predar uma criança. Assim como está relatado já que existe um grande perigo com relação a crianças, né? Na predação de onça. Só você procurar artigo científico aí, né? Que você vai achar isso daí. Tá documentado tudo certinho. Então, nós temos sim que tomar cuidado e temos que trazer uma informação mais preocupada com o ser humano. A verdade é essa, tá? Porque existe uma preocupação muito grande com os animais. Isso é importante, mas está se deixando do lado o que é mais importante ainda, é uma conscientização ambiental do ser humano. Colocar o ser humano realmente sabendo do perigo que ele está correndo nessa interação, tá? E não deixar o ser humano com uma certa relativização do perigo, como está ocorrendo. Hoje nós vemos ataque de cachorro, ataques de pitbull, né? E aí se vem aquele discurso, que eu acho um discurso extremamente estúpido, né? E um discurso, me desculpe a palavra, mas um discurso extremamente burro, né? De vamos proibir a raça. O problema não é a raça, o problema é o dono. O cachorro, quando ele não é tratado da forma que é para ser tratado, como cachorro,
Se é um cachorro de uma raça poderosa, um cachorro como um pitbull, um pastor alemão, etc., qualquer cachorro que você tiver uma grande quantidade, vai trazer problemas. Por quê? Porque as pessoas estão tratando os animais de uma forma errada, tá? Então não é que você tem que proibir uma espécie por causa do ser humano não usar a inteligência dele. Você educa o ser humano. Tem pessoas que não podem ter pitbull realmente. Eu concordo plenamente com isso. Por quê? Eu tenho pitbull, tenho 2, tá? Mas o que acontece? Você precisa de pôr limites. Você não pode ficar com um pitbull querendo criar como um pincher, que fica bravinho, né? Todo pincher é bravinho, né? A maioria deles. Só como ele não tem um poder de ação muito grande, ele não é um cachorro que causa grandes danos, às vezes se ele te morder, as pessoas acham bonitinho ele avançar, né? Eu mesmo uma vez, eu lembro que eu fui na cabeleireira, e ela tinha um pincher, chamava Mel. Uma gracinha, bonitinha, com um lacinho lá. Aí eu, né, brinquei com ela, passei a mão assim na cabeça dela, ela toda meiguinha. Quando eu levei a mão assim pra pegar ela, ela já... né? Falei, caramba, mano, deve até um susto. Agora, se é um pitbull, se é um cachorro de grande porte, que você vai, né, dessa forma, então, o problema é o ser humano. Tá? O problema é a educação do ser humano. Mas primeiro as pessoas deseducam o ser humano, né? Passam uma realidade diluída, né? Ou não tão realista do animal para o ser humano. Aí o ser humano acredita na mentira e de repente ele se frustra. É igual quando você vai fazer um consórcio no banco, não é? Quem nunca fez consórcio aí você vai lá no banco, o que acontece no banco? Você vai lá e ele fala pra você, esse consórcio é a melhor coisa que tem, tal, e esconde um monte de coisa do consórcio, né? Ele só fala pra você que é bom, e esconde os contras, né? Aí você não sabe que a taxa varia, né? De acordo lá com a Selic, etc. Aí a hora que a pessoa começa a pagar aquele valor que ela, né, colocou dentro do orçamento dela que dava corretamente para ela pagar, passa 1 ano, passa 2 anos, aquele valor dobra, às vezes, e a pessoa não consegue mais pagar. Fala, mas você não sabia, eu não sabia que era isso, Aí a pessoa para de pagar o consórcio. Aí ela nunca mais quer pegar consórcio no banco, porque ela falou, não, consórcio é a pior coisa que tem. Mas por quê? Porque quando ela foi informada, só apresentaram para ela uma parte da coisa e omitiram outras coisas. E é o que está acontecendo hoje em dia com a nossa biologia. As pessoas querem conscientizar, né? E tá certo isso, tá bom? Não tá errado. Você quer realmente fazer com que a população tenha, né, uma consciência de não matar os animais, né, não caçar, não, etc. Tá certo isso. Mas tudo tem um limite, tá? Tudo tem um limite. Você não pode, nessa luta para querer fazer essa conscientização, começar a ser omisso. Você não pode começar a ser irresponsável, tá? Então, toda vez que a gente fala a respeito dessa questão, né, de não poder, tem que falar muito claramente que sim, há risco quando você está lá. E quando isso é falado constantemente, as pessoas estão conscientes. E aí, quando acontece alguma coisa, não há esse alvoroço, essa coisa de querer matar tudo às onças. Por quê? Porque as pessoas estão realmente, orientadas de forma correta. Porque aí realmente foi um equívoco que aconteceu. Porque a informação tem, mas não foi dado o devido crédito, né? Agora, todo mundo acha bonito, né? Assim, na mídia ninguém vai falar, mas quando vão numa pousada, quando vão ver ali alimentar a onça, vai estar, ai, que legal, ai, que interação, ai, os animais são tão bons, o ser humano que é ruim, ai, que o ser humano não sabe, né? E tal, e começa aquela conversinha, sabe? Conversinha que a gente sabe de hoje, né? A idolatria dos animais, né? Então, estão idolatrando os animais. Estão parecendo aqueles povos antigos, né? Aqueles povos considerados bárbaros lá, né, das, né, sociedades aí primitivas onde se ficava adorando animal, né? Então, a gente precisa realmente de voltar para a terra, sabe? É sair do espaço, aterrissar na terra e começar a realmente conversar como gente grande, né? Porque conto de fada, irmão, aonde você cai da montanha e não morre é só no Tom e Jerry, tá? Você lembra lá do Bibi, né? Então ele ia lá, Bibi, corria, pum, pulava da montanha lá embaixo, explodia dinamite, né? Não morria, daqui a pouco tava de novo correndo atrás. Então, isso só acontece
em desenho animado, tá? Isso é uma história infantil e a gente precisa de começar a conversar como gente adulta para realmente, né, a gente evitar ao máximo esse tipo de coisa. E quando acontecer, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Aconteceu lá com o Steve Irwin, né? Não é uma imprudência. Ele sempre estava colocando a vida dele em perigo, mas com o crocodilo, né, que ele sempre tinha um certo respeito, apesar dele sempre se colocar em perigo, com, né, aquela questão da arraia, ele subestimou o perigo. Por quê? Porque quase não tinha, né, quase você não vê morte por arraia. Mas quando você subestima, você passa aquela linha tênue. Quando ele passou, infelizmente, né, a arraia golpeou ele e foi direto no coração. E perdemos um grande cara na conservação, né? Um cara que fazia uma conscientização ambiental muito grande por uma morte besta, tá? Então, pessoal, a gente tem que saber respeitar esse limite com os animais, tá? Porque senão acidentes acontecem, tá? Uma coisa é acontecer, por exemplo, um equívoco, né, e etc. Outra coisa é quando você começa a se colocar em perigo. E quando, né, mais uma vez falando, né, para ver se entra na cabeça, né, do pessoal. Quando você está dentro do ambiente de um predador, você aumenta muito a chance de ser predado, porque você está dentro do território dele, tá? Então, vamos levar lá, né, um conceito humano. O que o olho não vê, o coração não sente. Se o predador não está te vendo ali no ambiente dele, automaticamente ele não vai ficar curioso com relação a você. Então, é melhor evitar, tá? É melhor que você não fique tendo um contato muito próximo com esses animais, embora seja bonito e agradável, tá? Mas é melhor você não ter esse contato e preservar a vida das pessoas do que você ter esse tipo de contato, né? E, infelizmente, está expondo outras pessoas a esse tipo de ataque, tá? Porque à medida, pessoal, que vai tendo, né, essa idolatria dos animais, como está tendo hoje em dia, né? Esse ódio ao ser humano, né? Porque eu vejo isso nos comentários, né? Dos vídeos, né? As pessoas, elas emburreceram, infelizmente, né? É uma geração que emburreceu. Por quê? Porque ela deixou o instinto mais primitivo que tem no ser humano, que é o bom senso, né? Abandonaram o bom senso e estão acreditando naquilo que é repetido várias vezes para eles, tá? Isso não traz benefícios. Por quê? Porque quando a população se frustra com uma informação que é passada, eles automaticamente se revoltam contra aquilo, tá? Então, é um tiro no pé, beleza? Então, só uma reflexão pra gente a respeito disso, né? Como biólogo, eu fico olhando, assim, o cenário, né? Do que ocorre com relação a esses acontecimentos, e eu vejo essa tentativa desesperada de tentar relativizar esse perigo, tá? E não pode ocorrer isso, tá? A gente tem que ser realista. É perigoso sim. Estar num ambiente junto onde tem onça pintada é perigoso sim, tá? O pai do meu cunhado, ele tinha uma plantação de café em Minas Gerais e uma vez, né, lá tinha onça pintada, ele percebeu a onça acuando ele dentro da plantação de café, tá? Ele foi, viu a onça uns 50 metros dele, ela, né, aquele jeitão dela, né, que onça dá uma de João sem braço, né? Ela dá aquela olhadinha pra você, balança o rabinho lá, finge que não quer nada, vira pro lado, daqui a pouco ela olha de novo pra saber onde é que você tá. E ele fez isso, aí ele percebeu que a onça tava lá, né, no meio do café, e ele começou a, né, sair fora. Quando ele chegou lá pela frente para sair, ele escutou ela lá. Ou seja, ela foi atrás dele. Meio parecido com o que aconteceu aí com o seu Jorge, né? Que ele foi para um lado da ponte, a onça foi por terra e cercou ele. Por quê? Porque a onça, ela estuda, né? Assim como o gato. Você vê ela na predação da capivara, o que que ela faz? Ela fica ali na moita, a capivara vem, ela vai estudando o território, tá? Então, se ele tivesse subestimado e tivesse continuado ali trabalhando ali na roça, fazendo o serviço dele ali, ele poderia ter sido mais uma vítima de um ataque, né? Então, o medo, é bom que a população tenha medo sim, tá? Por quê? Porque o ideal é que você tenha, tá? Na minha opinião, é que você tenha uma bombinha aí, sabe aquelas bombas 1000?
quem mora na área rural, etc., se a onça estiver perto da sua casa, você joga uma bomba lá perto dela, vai estourar, vai fazer um barulho, vai manter ela afastada da sua residência. A pessoa não precisa de matar a onça, mas é preciso de você afastar a onça da sua residência. Você não pode deixar uma onça ali limítrofe à sua casa, andando nos arredores, sabendo que ela está ali 50 metros da sua casa, ela está sempre passando ali. Então, é uma imprudência esse tipo de comportamento, tá? Por quê? Porque no embate, quem vai se dar mal é você, né? Se você fosse outra onça, você poderia até respeitar isso. Você está numa condição de igualdade ali para poder se defender. Agora você não tá? Então a única maneira de você não ter um conflito, que você tenha que sacrificar aquele animal para preservar a tua família, é manter aquele animal afastado, tá? Então nada melhor do que uma bombinha, você vai lá, joga uma bomba, pô! Estoura uma bomba, alguma coisa, a onça vai vazar dali. Entendeu? Então ela não vai ficar ali próximo da sua residência. Vai ajudar, né, a preservar a onça, né? Porque ela não estando ali te oferecendo perigo, automaticamente você não precisa tomar nenhuma atitude, né? E também vai te ajudar a se sentir mais seguro numa área, né? Porque a maioria das pessoas são pobres, né? Quem geralmente fica criticando isso, mora em condomínio, né? Aí é muito fácil, né, pessoal? É muito fácil de trás do computador ficar criticando quem mora lá, né? Porque, né, pimenta no olho do outro é refresco, né? Então, a gente precisa trabalhar com a realidade, né? A realidade não é tão bela quanto a ficção, mas, né, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Fechou? Grande abraço a todos, vamos que vamos. E preservar sempre, mas com inteligência e com sabedoria. Valeu!